Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo de diagonalização de operadores, nós vamos para a segunda parte, que é a caracterização de operadores diagonalizáveis, que também é a última parte que a gente vai ver desse estudo. Muito bem. Então, vamos lembrar que a gente viu que se a gente está num espaço de dimensão finita sobre um corpo K e a gente tem um operador linear T, nós vimos que o polinômio característico tem essa expressão, né? O P de lambda é determinante da matriz de T em relação a B menos lambda vezes identidade de ordem N, onde B é uma base ordenada qualquer do espaço vetorial. A gente viu, né, que esse polinômio é um polinômio em K, né, e tem grau N. Então, a gente observa, lembrando que o K é ou conjunto dos números reais ou conjunto dos números complexos, né? Então, a gente lembra que um polinômio real, né, com um polinômio de grau n, coeficientes reais, ele tem no máximo n raízes reais. Não pode ter nenhuma, pode ser que não tenha raízes. No entanto, se a gente está num espaço vetorial sobre C, então esse polinômio vai ser um polinômio de grau n, com coeficientes complexos, e ele tem exatamente n raízes complexas, podendo ocorrer raízes repetidas. Então, nesse caso, o operador tem pelo menos um alto valor, né? Porque os autovalores são as raízes do polinômio característico. Bom, vamos então a mais uma definição, multiplicidade algébrica de um alto valor. Então, a gente está aqui, de novo, espaço vetorial sobre K, dimensão N, um operador linear. E aí a gente tem aqui a multiplicidade algébrica de lambda i, alto valor de T, é a multiplicidade, lembrando que o alto valor de um operador, ele é uma raiz do polinômio característico. Então, o que é a multiplicidade algébrica? É a multiplicidade de lambda i como raiz do polinômio característico, ou seja, se é uma raiz simples, a multiplicidade vai ser 1, se é uma raiz dupla, vai ser 2 e assim por diante. A gente vai indicar esse número por MA de lambda i. E é claro que esse número vai ser sempre maior ou igual a 1 e menor ou igual que n, que é o grau do polinômio. Bom, então nessa definição, se a gente tem lambda 2, lambda 1, lambda 2, lambda k, são todos os autovalores distintos de t, então a soma das multiplicidades algébricas é menor ou igual que o grau do polinômio. Porque pode acontecer de você ter menos raízes do que o polinômio, né? Do que o grau do polinômio. No caso que aqui acontece no caso real. Muito bem. Então, só lembrando que a gente vai indicar por del P o grau do polinômio característico, ok? Bom, e a gente também pode comparar as multiplicidades. Nós vimos no vídeo anterior a multiplicidade geométrica e agora nós estamos vendo a multiplicidade algébrica. Qual que é a relação que tem entre a multiplicidade geométrica de um alto valor e a multiplicidade algébrica? A multiplicidade geométrica é sempre menor ou igual que a multiplicidade algébrica do mesmo alto valor. Ou seja, o mg de lambda i é sempre menor ou igual que ma de lambda i. E a gente ainda pode observar o seguinte, no caso em que a raiz é simples, as multiplicidades algébrica e geométrica sempre coincidem e são iguais a 1. Por quê? Bom, por um lado, se a raiz é simples, a gente sabe que a multiplicidade algébrica vai ser 1. Mas a gente também viu que a multiplicidade geométrica, né, que é a dimensão do autoespaço, é sempre maior ou igual a 1. Então, a gente tem essa desigualdade aqui, multiplicidade geométrica maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1, então tem que ser igual. Então, a gente chega à conclusão que a multiplicidade geométrica vai ser igual à multiplicidade algébrica, que é 1. E isso no caso que a raiz é simples, mas em geral a gente tem essa desigualdade. Muito bem. Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente encontrar a multiplicidade algébrica e ver o que acontece com a soma das multiplicidades algébricas. Então, aqui a gente tem esse operador, nós já vimos na aula passada, nós vimos que o polinômio característico, né, a gente encontra fazendo essa conta, né, calculando o determinante da matriz do operador menos a identidade vezes lambda, e a gente viu que esse polinômio, né, nesse caso aqui que a gente tem uma matriz triangular, então o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal, né? Aqui a gente só
tirou menos aqui com menos, então ficou dessa forma. E os autovalores são λ1 igual a -3, λ2 igual a 9, λ3 igual a -1. Então, nesse caso, todos eles têm multiplicidade 1, são todas raízes simples. Então, a multiplicidade algébrica de todos esses autovalores é igual a 1, também é geométrica. E a soma dessas multiplicidades dá 3, que é o grau do polinômio, e também que é a dimensão do espaço vetorial. Muito bem. Aqui a gente viu pegar um outro operador de R3, nós também vimos esse operador no vídeo anterior. Nós vimos que o polinômio característico é dado por isso aqui. E aí aqui se a gente calcular esse determinante, aqui vai dar essa expressão aqui, menos lambda menos 4 ao quadrado vezes lambda mais 2, e nós vemos aqui que as raízes desse polinômio são λ1 igual a 4 e λ2 igual a -2. Aqui, o 4 é uma raiz dupla e o -2 é uma raiz simples. Então, a multiplicidade algébrica de 4 é 2 e a multiplicidade algébrica de -2 é 1. E a soma dessas multiplicidades dá 3, que é o grau do polinômio. Muito bem. Aqui a gente tem mais um operador, esse aqui também nós vimos que ele está dado pela matriz dele em relação à base canônica. E nós vimos também, calcula aqui esse determinante, nós vimos que vai ser dado por essa expressão aqui. Então, a gente tem um polinômio aqui irredutível em R, ou seja, que ele não tem raízes reais. E aqui nós temos esse polinômio que tem raiz 4. Então, o único alto valor desse operador é λ1 igual a 4. A multiplicidade algébrica da soma dos autovalores é 2, porque só tem esse, E a multiplicidade algébrica desse autovalor é 2, que é menor que o grau do polinômio. Mais um exemplo aqui, nós temos um operador de P3 de R, vocês podem fazer as contas e verificar, se vocês encontrar a matriz do operador é fácil, Nesse caso vai ficar... e aí a gente já calcula o polinômio característico, vai ser dado por essa expressão aqui, facilmente vocês podem chegar nessa conta. E aqui nós vemos que as raízes desse polinômio são lambda igual a 0, que é uma raiz tripla, e lambda igual a 1. Lambda 1 igual a 0, raiz tripla, e lambda 1 igual a 1, raiz simples. Então, a gente tem aqui a multiplicidade algébrica do 0 é 3 e a multiplicidade algébrica do 1 é 1. E a soma delas dá o grau do polinômio. Muito bem. Bom, então nós vamos só voltar e lembrar o que nós estamos querendo. A gente está falando dessa multiplicidade algébrica, mas vamos lembrar o que nós estamos querendo para a gente conectar uma coisa com a outra. Bom, o que nós queremos é determinar sobre quais condições um operador linear de um espaço vetorial de dimensão finita n é tal que existe, para alguma base B de V, a gente tem a matriz desse operador em relação a essa base, uma matriz diagonal. No que a gente vai, aqui a seguir, a gente vai estabelecer essas condições através das multiplicidades algébricas e das multiplicidades geométricas dos autovalores do operador. E quando, mostrar como, em caso possível, a gente mostrar como determinar essa base. Então, é isso que nós vamos fazer aqui para frente. Então, vamos só ver alguns exemplos para a gente dar uma olhada. Então, aqui, esse operador nós já vimos ele na aula passada. A gente tem que, esse operador, a gente viu que ele tem 2 autovalores, que é o 3 e o -1. E nós aqui já encontramos o autoespaço, os dois. A gente tem aqui, bom, aqui esse espaço é um subespaço de R4 de dimensão 2, e esse aqui também é um subespaço de R4 de dimensão 2. Nós podemos extrair uma base desse subespaço, observando que a gente tem que ter a terceira e a quarta coordenada igual a 0, ou seja, a primeira e a segunda estão livres. Então, esses dois vetores aqui geram esse subespaço, e além disso eles são linearmente dependentes. Então, esses vetores formam uma base desse autoespaço. E esse outro aqui, então você tem aqui as condições x igual a z e y igual a -2z. Bom, então se a gente pegar, por exemplo, 1, -2, 1, 0, satisfaz, e o t está livre. E se a gente então pegar 0, 0, 0, 1, também é um vetor daqui. Então, a gente tem 2 vetores linearmente dependentes desse espaço que tem dimensão 2, a gente encontrou uma base.
Se a gente pegar e juntar essas duas bases, especificamente nesse caso, isso vai dar uma base de R4. E a matriz de T em relação a essa base dá uma matriz diagonal, né? Se a gente aplicar T nesse aqui, como ele está associado ao alto valor 3, vai dar 3 vezes ele. Aplica T nesse aqui também. Então, a matriz da transformação desse operador linear em relação a essa base é essa matriz aqui. 3, 3 é uma matriz diagonal. Parece primeiro os dois autovalores, né, que estão associados a esses vetores dessa base, ou seja, esses vetores estão associados a ele e esses outros estão associados. E essa matriz é uma matriz diagonal. Bom, isso acontece sempre? Vamos observar aqui. Nesse caso aqui, se a gente só tem, lembra que esse operador, dado por essa matriz, nós vimos que ele só tem um alto espaço. Só tem um alto valor e um alto espaço. E a gente observa aqui que esse é um subespaço de R4 de dimensão 2. Né? A gente tem o Y e o Z dependendo de X e o T está livre. Então, a gente pode pegar aqui um vetor, que depende de todo mundo de X, né? 1, 1, 0, e o 0, 0, 0, 1. Isso aqui forma uma base desse subespaço de R4, mas a gente, como só tem esse alto espaço, então a gente não vai conseguir uma base de autovetores, né, que a matriz de T em relação a essa base seja diagonal. Por quê? Porque a gente só tem os autovetores de T, são só os que estão nesse alto espaço. Bom, afinal, o que é uma diagonalização de operadores? Nós dizemos que um operador linear é diagonalizável, e é isso que eu estou dizendo todo o tempo. Se existe uma base ordenada, B de V, tal que a matriz do operador em relação a essa base é uma matriz diagonal. É isso. Então, a gente observa que nos exemplos que eu acabei de mostrar, o primeiro era diagonalizável e o segundo não. Bom, vamos fazer algumas observações antes de fazer qualquer exemplo. Então, se isso aqui é uma base ordenada, então a pergunta é, então a gente está analisando aí autovetores, né? E a gente viu no exemplo que nós apresentamos agora há pouco que a gente conseguiu construir uma base de autovetores em que a matriz do operador em relação a essa base era uma matriz diagonal. A pergunta é, se existir uma base tal que a matriz do operador é diagonal, ou seja, tem uma base aqui, e a matriz do operador em relação a essa base é matriz diagonal. O que eu posso dizer desses vetores dessa base? Bom, vamos ver. Então, lembrando que esses vetores em coordenadas, né, em relação a essa base, são dados por isso. Então, V1 é 1 vezes esse primeiro vetor e 0 vezes o resto. V2, em relação a essa base, é 0 vezes o primeiro, 1 vezes o segundo e o resto 0 vezes os demais. E o Vn é 0 vezes o primeiro, 0 vezes o segundo, 0 até o n menos 1 e 1 vezes o Vn. Bem, então aqui a gente está escrevendo os vetores em coordenadas. E lembrando também que a imagem de um vetor, né, a gente está considerando como é o operador linear, nós estamos considerando a base do domínio e a base do contradomínio a mesma. Então, a imagem de um vetor em relação à base, a gente viu que isso é a matriz do operador vezes o vetor, as coordenadas do vetor em relação à base. Bom, vamos ver isso aqui. Então, isso significa que se eu pegar, por exemplo, aplicar T no V1, que a matriz vai ser a matriz do operador, que a gente já falou que é essa daqui, vezes a coordenada de V1 em relação a essa base, que foi falado lá, que era 1, 0, 0. Se a gente fizer as contas, multiplicando essas matrizes, vai dar a matriz Ni 1, 0, 0. Bom, então eu estou dizendo que o T de V1 tem essas coordenadas, ou seja, quem que é o T de V1? É o vetor dado por Ni1 vezes o primeiro vetor de B, mais 0 vezes o segundo, etc., mais 0 vezes o último. Ou seja, eu estou dizendo que o T de V1 é Ni1 vezes V1. Da mesma maneira, a gente verifica que o T de V2 vai ser Ni2 vezes V2, etc., e T de Vn vai ser Nn vezes Vn.
Bom, o que isso significa? Isso significa que V1, V2, Vn são autovetores de T, porque quando eu aplico dá um múltiplo do vetor, associados aos autovalores Ni1, Ni2, Ni, que são números no corpo lá K. Bom, então vocês vejam o seguinte, o que foi que a gente viu? Que se a gente tem uma base, que a matriz operadora em relação a essa base é diagonal, então os elementos dessa base são autovetores. Então, é natural que para a gente analisar se um operador é diagonalizável, a gente verificar se é possível obter uma base V de autovetores. Então, vamos ver aqui nos casos, né? Voltando aí os operadores que nós estamos analisando nesse estudo. Então, aqui a gente lembra esse operador de P2 de R, que aqui a gente está fazendo o quê? Bom, eu já estou dando uma base aqui, e em relação a essa base vai ser diagonal. O que é essa base? O 1, ele está associado ao primeiro autovalor que nós encontramos para esse operador, o 1 mais 3t ao segundo e o 2 mais t menos 2t ao quadrado ao terceiro. Lembrando que os autoespaços são o associado ao autovalor menos 3, o outro associado ao autovalor 9 e o outro associado ao autovalor menos 1. Bom, então, nesse caso, esses três polinômios formam uma base de P2 de R, tal que a matriz do operador em relação a essa base vai ser essa matriz aqui, que é uma matriz diagonal. Vocês observem que na diagonal principal estão aparecendo os autovalores. Por quê? Porque quando eu aplico essa transformação no 1, vai dar menos 3, ou seja, dá menos 3 vezes esse cara. Se eu aplicar esse operador no 1 mais 3t, vai dar 9 vezes 9 mais 27t. Ou seja, vai dar 9 vezes esse daqui, e assim por diante. Então, por isso que a gente tem essa matriz. Se a gente pegar esse outro operador que nós vimos de R3, nesse caso, nós vimos que tinha dois autovalores, que eram o 4 e o menos 2. Então, essa base está associada ao autoespaço, do autovalor 4, e essa base aqui está associada ao autoespaço do autovalor menos 2. E nesse caso a gente reúne e dá uma base de R3. E esse operador em relação a essa base nos dá uma matriz diagonal. Aqui vocês observam que o autovalor 4, ele aparece aqui, né? Porque esse autoespaço tem dimensão 2 e aqui 1. Muito bem. E agora mais um exemplo, aqui a gente tem um outro exemplo, que também a gente consegue, reunindo bases de autoespaços, a gente consegue uma base do espaço vetorial, nesse caso R4, de maneira que a matriz da transformação em relação a essa base vai ser uma matriz diagonal. Lembrando que esses dois vetores são vetores da base do autoespaço V3, e esses dois são vetores da base do autoespaço associado ao autovalor menos 1. Então, aqui por isso que vai aparecer essa matriz aqui. Então, com isso, vamos fazer mais um exemplo, né? Só para a gente, será que isso acontece sempre? Aqui a gente não vai encontrar, porque nós vimos agora, há pouco, nós vimos que esse operador linear aqui, ele era um operador linear que ele tinha, o polinômio característico dele tinha duas raízes, o 0 e o 1. O 0 com multiplicidade 3, multiplicidade algébrica, né? Que foi na hora que a gente estava fazendo a multiplicidade que a gente analisou esse operador. Então, a gente tem o autoespaço associado ao 0 e a gente tem o autoespaço associado ao autovalor 1. Esse autoespaço aqui, o 0, nós vimos que era um autovalor de multiplicidade 3, a multiplicidade algébrica. Agora a gente vê que a multiplicidade geométrica, que é a dimensão desse autoespaço, vai ser dimensão 2, né? Porque a gente vê aqui que a gente tem o A1 e o A3 livres. E aqui a gente vai ter um espaço de dimensão
1, porque aqui nós temos só o A3 livre. E aí nós podemos extrair desse aqui, nós podemos extrair essa base, 1 menos t, e t ao cubo, que é uma base do alto espaço associado ao alto valor 0, e essa base aqui, 1 menos t ao cubo, que está associada ao alto valor 1, né? O alto espaço associado ao alto valor 1. Bom, só que quando a gente reúne essas duas bases, a gente encontra um conjunto Li de P3Gr, mas esse conjunto não é uma base, porque P3Gr é um espaço de dimensão 4 e aqui a gente tem 3. E aí não é possível encontrar uma base de P3Gr de autovetores. Então, automaticamente não é possível encontrar uma base tal que a matriz de T em relação a essa base seja diagonável. Portanto, esse operador não é diagonalizável. Muito bem. Aqui a gente tem mais um exemplo que também não é diagonalizável. Esse aqui a gente já falou aqui. Esse aqui nós já tínhamos visto, né? Só tem um alto valor e o alto espaço associado a esse alto valor é esse aqui, que é um espaço de dimensão 2. E nós temos essa base, né? Que já foi apresentada, essa base que é uma base desse alto espaço. Então, também não é possível, porque os autovetores desse operador, os autovetores só pode ser associado a esse alto espaço, porque só tem esse. Então, você só vai conseguir dois vetores linearmente independentes, portanto, você não vai conseguir uma base de R4 que a matriz vai, em relação a essa base, vai ser diagonal, né? Bom, e a pergunta que a gente faz é, então, se a gente tem aqui um operador linear, né, no espaço de dimensão, e tem lambda1, lambda2, lambda-k, todos os autovalores distintos de T. Então, para cada um deles, a gente vai ter B1, B2, BK, as bases dos autoespaços. O autoespaço associado ao alto valor lambda1 e assim por diante. Bom, uma coisa que a gente pode mostrar é que a reunião dessas bases é um subconjunto linearmente independente de V. Quando a gente reúne bases de autoespaços associado a autovalores distintos, essa reunião vai dar um subconjunto linearmente independente de V. Observe que nem sempre a reunião de bases dá um conjunto linearmente independente, tá? Mas nesse caso, sim. E o que vai acontecer? Quando a soma das dimensões, né, aqui, lembrando que a multiplicidade geométrica de cada alto valor é a dimensão do alto espaço. Quando a soma das dimensões desses alto espaço é n, ou seja, o que eu estou dizendo é que quando esse conjunto aqui vai ter n elementos, um conjunto linearmente independente de um espaço de dimensão n tem n elementos, a conclusão que a gente chega é que B é uma base de V. E quando a gente for fazer a matriz de T em relação a B, vai dar uma matriz diagonal, vai ser essa daqui. Então, isso está dizendo que, nesse caso, o operador é diagonalizável. Bom, no caso em que a dimensão do espaço, a gente está sempre falando que o espaço tem dimensão n, mas se o operador tem exatamente n autovalores distintos, então o operador é diagonalizável. Por quê? Porque o que vai acontecer aqui? A dimensão de cada autoespaço é sempre menor ou igual que n e maior ou igual a k. Mas quem é k? K é a quantidade de autovalores. Então, isso daqui, na verdade, vai virar uma igualdade. Bom, k vai ser igual a n e a reunião de B1, B2, no caso o k aqui é n, isso aqui vai ser um conjunto de n elementos linearmente dependentes. Então, aqui é uma base de V. E, portanto, o operador é diagonalizável. A matriz de T em relação a B é diagonal e o operador é diagonalizável. Bom, resumindo tudo isso que nós vimos, a gente pode caracterizar quando que um operador linear é diagonalizável. Então, a gente pode observar o seguinte, do que nós vimos aí, T é diagonalizável se e somente se existe uma base ordenada para V constituída de autovetores de T. Então, se a gente encontrar uma base ordenada de autovetores, esse operador é diagonalizável. Reciprocamente, se o operador é diagonalizável, a gente consegue uma base ordenada de B de autovetores.
E a outra coisa que nós vimos também, outra coisa que sai aí, que nós acabamos de ver, que o operador é diagonalizável se e somente se você pegar todos os autovalores aqui distintos de T, satisfazem o seguinte: a soma das multiplicidades geométricas, que é a dimensão de cada autoespaço, vai ser igual à dimensão do espaço vetorial. Então, se a gente pegar, calcula, encontra todos os autovalores e encontra os autoespaços e vê a dimensão de cada um desses autoespaços, se a soma dessas dimensões é igual à dimensão do espaço vetorial em questão, então o operador também é diagonalizável. E, finalmente, a gente também viu que o operador, para ele ser diagonalizável, o polinômio característico tem que ter todas as raízes no corpo, que a gente está considerando, e para cada raiz, ou seja, para cada alto valor, a multiplicidade algébrica tem que coincidir com a multiplicidade geométrica. Bom, vamos ver aqui 2 exemplos. Então, aqui a gente tem um operador de M2GR que faz o seguinte: eu pego uma matriz e levo ela na sua transposta. Essa é uma transformação linear, né? Muito simplesmente nós podemos ver. E vamos verificar se esse operador linear, né, se ele é diagonalizável. E se o for, a gente tem que determinar uma base, de maneira que, uma base de M2GR, que a matriz de T em relação a essa base é diagonal. Bom, vamos lá. Primeiro passo é encontrar a matriz desse operador. Nesse caso aqui, então, a gente vai aplicando cada uma das matrizes da base canônica, a gente vai ter essa matriz aqui, a matriz do operador. Eu estou fazendo em relação à base canônica de M2GR, mas isso pode ser feito para qualquer base de M2GR. Muito bem. Né? Porque aqui, se a gente pegar a matriz 1, 0, 0, aplica a transposta da própria. Se a gente pegar a matriz 0, 1, 0, 0, a transposta vai dar a matriz 0, 0, 1, 0, né? E aqui também, se a gente pegar 0, 0, 1, 0, vai dar a matriz 0, 1, 0, 0. E assim por diante. Muito bem. Então, a gente já tem a matriz. Então, agora, qual o próximo passo? O próximo passo é encontrar o polinômio característico. O polinômio característico é só a gente calcular o determinante da matriz obtida por essa, menos lambda na diagonal, subtraindo lambda na diagonal principal. E aí a gente fica com esse determinante, que se a gente fizer as contas aqui, vai ficar 1 menos lambda ao quadrado multiplicado por lambda ao quadrado menos 1. Só que lambda ao quadrado menos 1 a gente pode escrever como lambda menos 1 vezes lambda mais 1. Então, isso aqui vai ficar lambda menos 1 ao cubo vezes lambda mais 1. Então, a gente observa que as raízes desse polinômio são lambda 1 igual a 1 e lambda 2 igual a menos 1. Então, esses são os autovalores do operador. Bom, uma coisa que é importante a gente observar é o seguinte. Eu vou usar, então, nesse caso, eu vou usar a última caracterização. Primeira coisa, eu estou analisando se esse polinômio tem todas as raízes reais. Tem. As raízes são 1 e menos 1. São raízes reais. Então, tem todas as raízes em R. Agora, eu vou analisar se a multiplicidade algébrica de cada um dos autovalores é igual à multiplicidade geométrica. Nesse caso aqui, a multiplicidade algébrica é 1. Vocês lembram que quando é 1, coincide com a geométrica, não precisa de conta nenhuma. Então, eu vou primeiro analisar o autovalor associado, esse autovalor aqui, que tem multiplicidade algébrica 3, porque ela é diferente de 1, então pode acontecer, nesse caso, da multiplicidade algébrica ser diferente, ser maior que a multiplicidade geométrica. Então, vamos lá analisar esse caso. Então, eu peguei o autovalor 1. Então, uma matriz vai estar no autoespaço V1, se e somente se, essa matriz está no núcleo da transformação, que é a matriz da transformação, menos 1 vezes a identidade de ordem 4. Ou seja, está no núcleo dessa aqui, ó. É só a gente pegar aquela matriz e tirar 1 na diagonal principal. Aqui tinha 1 e 1, eu tirei, fico com essa. Mas o que significa dizer que essa matriz está no núcleo? Eu estou escrevendo tudo em relação à base canônica. Então, eu vou pegar essa matriz e vou escrever em coordenadas em relação à base canônica de M2GR. E essa aqui são as coordenadas dessa matriz em relação à base canônica de M2GR. E como está no núcleo, então, quando eu fizer isso aqui, a multiplicação tem que dar 0.
Bom, fazendo as contas aqui, vai sair o seguinte. Você vai ter 0 igual a 0 e a gente no final, essas duas aqui, ó, 0 igual a 0. E aqui vai ficar menos A12 mais A21 igual a 0. A outra equação é equivalente, né? Seria A12 menos A21. Então, a gente conclui aqui que isso acontece somente se o A12 mais A21 é 0. Ou seja, se o A12 é igual a A21. Muito bem. Então, quem que é o alto espaço associado ao alto valor 1? São as matrizes que estão em M2GR, em que a posição 1, 2 é igual, o elemento da posição 1, 2 é igual ao elemento da posição 2, 1. É isso. Qual é a dimensão desse alto espaço? Quantas variáveis a gente tem livre? A1 está livre, A22 está livre, e aqui ou eu deixo o A1, 2 ou o A21 livre, ou seja, isso aqui tem dimensão 3. Então, nesse caso, a multiplicidade geométrica coincide com a multiplicidade algébrica. Agora, a gente observa que o outro alto valor, o menos 1, a multiplicidade geométrica também vai ser igual a 1, porque no caso em que a gente sabe que no caso que é 1, elas coincidem, né? A multiplicidade geométrica também vai ser igual a 1. E aí, a gente observa o seguinte, se a gente somar, né, as duas, multiplicidade geométrica do 1 e a multiplicidade geométrica do menos 1, dá 4, que é a dimensão do espaço vetorial. Nesse caso, o operador é diagonalizável, porque tem dois autovalores, e os dois autovalores, as multiplicidades coincidem. A multiplicidade algébrica coincide com a geométrica. Muito bem, mas então eu já sei que é diagonalizável, ok. Mas agora resta encontrar a base. Então, para isso, eu vou ter que encontrar o alto espaço associado ao outro alto valor. Então, vamos lá encontrar o alto espaço associado ao alto valor menos 1. Faça o mesmo procedimento, só que agora eu vou somar 1 na diagonal principal, porque vai ficar menos 1. Então, aqui a gente vai somar 1 na diagonal principal. E aí, de novo, eu escrevo essa matriz em coordenadas, calculo aqui o núcleo. E aí, a gente conclui aqui, né, fazendo as contas, a gente vai ficar com A21 igual a 0, A1 igual a 2 vezes A1 igual a 0, A12 mais A21 igual a 0 e 2 vezes A22 igual a 0. Isso está me dizendo que o A1 tem que ser 0, o A12 tem que ser menos A21 e o A22 é 0. Então, o alto espaço associado ao menos 1 são as matrizes M2GR, em que os elementos da diagonal principal são iguais a 0, e os elementos da diagonal secundária são um oposto do outro. Bom, então, eu posso encontrar a base. O que eu fiz aqui? Eu peguei uma base do primeiro autoespaço, né? Lembrando que lá a única condição que a gente tinha é que o A21 era igual o A21 era igual a 1,2, e o resto era livre. Então, esses três vetores aqui formam uma base do alto espaço associado ao alto valor 1, e aqui uma base do alto espaço associado ao alto valor menos 1, porque lá a gente tinha encontrado que o A11 e o A22 é 0, e o A12 é menos o A21. Então, aqui a gente tem uma base de M2GR, e a matriz de T em relação a essa base é uma matriz diagonal. Então, esse é o procedimento para a gente verificar. A gente fez o procedimento para verificar se era diagonal e depois encontrar a matriz. A base, tal que a matriz do operador em relação a essa base diagonal. Bom, agora a gente tem aqui um operador de R4, que tem essa expressão, né? Pega x, t de x, y, z, t, vai levar em x, x mais y mais z, x mais y mais z mais t. Se a gente fizer a matriz do operador, né, a mesma coisa, a gente quer saber se é diagonalizável, em caso afirmativo, encontrar a base, tal que a matriz em relação a essa base, a matriz do operador é diagonal. Bom, se a gente fizer aqui, a gente vai encontrar essa matriz. Então, se a gente calcular no 1, vai ficar nos 1, 0, 0, vai ficar 1, 1, 1, 1. Então, 1, 1, 1, 1. Se a gente calcular no 0, 1, 0, 0, vai ficar 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, e assim por diante. Muito bem. Encontramos a matriz operadora, agora só falta fazer o quê? Encontrar o polinômio característico. Faltou uma barrinha aqui, tá? Foi uma falha, desculpe. Mas o polinômio característico é o determinante disso aqui,
E o determinante, se a gente fizer as contas, como essa matriz aqui é uma matriz triangular inferior, então o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal, ou seja, é 1 menos lambda elevado à quarta. Então, esse operador só tem um único alto valor, que é o 1, e ele tem multiplicidade algébrica igual a 4. Então, vamos lá ver o que acontece com o alto espaço. Então, a gente observa que x, y, z, t está no alto espaço associado ao alto valor 1, sem somente ser, se a gente pegar x, y, z, está no núcleo da matriz de t, menos 1 vezes a identidade de ordem 4. Então, a gente pegou aquela matriz, tirou 0 aqui na diagonal, e vamos ver agora o núcleo. O núcleo dessa matriz é o núcleo da transformação obtida por essa matriz, né? E isso aqui quer dizer que quando eu pegar x, y, z, t, escrevendo em coordenadas em relação à base canônica, porque aqui também está em relação, se eu fizer essa multiplicação dá o vetor nulo. Mas isso aí me diz o seguinte, se a gente aqui vai dar 0 igual a 0, aqui vai dar x igual a 0, se a gente pegar a terceira linha e multiplicar, vai ficar x mais y igual a 0, e a terceira vai ficar x mais y mais z igual a 0. Então, com isso, a gente conclui que o x, o y e o z têm que ser iguais a 0. Então, o alto espaço associado ao alto valor 1 é o subespaço de R4 em que a primeira, segunda e terceira coordenadas são iguais a 0. Ou seja, é um espaço de dimensão 1. Então, a multiplicidade geométrica desse alto valor é 1, que é diferente da multiplicidade algébrica, que é 4. Então, esse operador não é diagonalizável. Esse é o procedimento que nós fazemos para verificar se um espaço é diagonalizável ou não. Então, assim, nós finalizamos o nosso estudo de operadores diagonalizáveis. E aí é isso. Bom estudo para todos.